Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Para mais esta meditação, nós vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Grande Deus, estamos num reino espiritual, mas ainda haverá o cumprimento da palavra que o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Cremos que tudo isto está às portas e nós estamos vendo estas coisas através do cumprimento da sua palavra. Obrigado por esta tremenda luz que o Senhor tem dado através do sétimo anjo, que não importa que ele já foi, mas a luz permanece, a palavra permanece. É isto que o Senhor quer. O Senhor recolhe o seu homem, deixa cair uma praga sobre a terra, onde eles crerão em coisas absurdas, mas logo também o Senhor dará unção para o ministério da noiva, e aquilo está virgente. Obrigado por tudo isto, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Quero ajudar vocês mais um pouquinho. Quem sabe eu também serei ajudado. Eu preciso disso. Mas vou falar sobre o quarto e o sexto selo. Ao lado espiritual dos dois selos, do quarto e do sexto selo. E de um lado nós já vimos este cumprimento do quarto selo, que veio a águia, que está exatamente ali, para revelar os selos. E
do outro lado tem o lado que os selos, principalmente o quarto selo, estará cumprindo depois que formos arrebatados. Então, de um lado, temos que ver isto. O quarto selo veio no tempo do profeta, porque era o tempo da águia. E a águia, ela veio para revelar os selos. Então, aquilo teve o seu cumprimento. Mas tem o outro lado do cumprimento do quarto selo, que é o cavaleiro amarelo, que cumprirá somente depois que a noiva sair daqui. Amém? Estão entendendo? Vamos começar assim, é bem simples, temos batido bastante nisso, mas tem coisas que precisa se aprofundar mais. E a gente vai tentar mostrar mais alguma coisa para vocês deste lado. O sexto selo, uma parte dele, aquele lado espiritual que o irmão Brana conta, cumpriu no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin, quinto e sexto selo. Cumpriu ali. Agora você pergunta, por que não cumpriu o quarto selo completo? Porque não pode. O quarto selo, vamos ler? É bom ficar nas palavras do irmão Brana, o que ele diz sobre tudo isso. O quarto selo é um selo predito. Então ele diz aqui, ele só cumprirá quando a noiva for raptada. 120, este aqui já está desmontando. No quarto selo. Observe bem, esta última vez vem sobre o cavalo amarelo. Então são coisas que você não pode ficar pensando, já cumpriu. Não, eu tenho falado muito que já cumpriu, então eu vou falar hoje o que vai cumprir, certo? Ainda que a gente vai mesclar a coisa de coisas cumpridas e de coisas que irão cumprir, irão acontecer. 120 do quarto selo. Observe bem, esta última vez vem sobre um cavalo amarelo. Isto não é em nosso dia, será mais adiante, porque é um selo predito. Quando isso suceder, do cavalo amarelo, mas não da águia, você entende? Então tem que guardar isso. O tempo da águia foi no tempo do quarto selo, porque foi o rosto de águia que veio e disse, vem e vê. No tempo do leão ele veio e diz, vem e vê. No tempo do boi, sacrifício, labor, estava dizendo, vem e vê. No tempo de Lutero, Wesley, Knox e outros, estava dizendo, vem e vê. Era a era do homem, era o rosto de homem. São 4 rostos que nós temos em Apocalipse 4, verso 7. E o último rosto é o da águia. Quando abriu o quarto selo, a águia diz, a águia William Brana diz, vem e vê. Então, quando eu leio o quarto selo, eu estou lendo o que a águia falou, que a águia disse, veja, não está escondido mais, vem e vê. Não é assim, olha, você não pode ver. Não, não está escrito assim. Está escrito, vem e vê. Esse é o tempo da águia, então nós estamos vendo estas coisas, esses acontecimentos, que ele diz, vem e vê. Quando isso suceder, quer dizer, do cavalo amarelo sucedeu da águia, mas o outro lado é o cavalo amarelo que é a besta. Hoje ele é falso profeta, porque no tempo do profeta tem que haver o falso. Aí está o falso profeta. Mas a noiva sai antes da besta manifestar, porque a besta cumprirá esta parte do quarto selo. Quando isso suceder, a igreja, a noiva, já haverá subido. Quando este indivíduo aparecer sobre a terra,
ele chegará a ser completamente o diabo. Bom, isso aqui é só para você entender. Para quem crê que tem milênio hoje, olha para você ver. Ainda falta a noiva subir. Irmão Branham está falando, a noiva não estará aqui. Quando isso acontecer, a noiva não estará na terra. Quem estará na terra será exatamente os que ficaram. São as virgens nécias que rejeitaram a palavra, rejeitaram a mensagem da hora. Virgem nécia são os pentecostais e demais, e virgem nécia hoje está dentro da mensagem primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa, que não consegue ver o cordeiro sair do trono e tomar o livro, é virgem nécia. O eleito vê, quem tem azeite vê. O azeite é os 7 trovões. Então como eles vão ver se eles não crêem nos 7 trovões? O azeite é os 7 trovões. Se você procurar o Espírito Santo hoje, ele é 7 trovões. Alguém diz, não, mas eu quero é o Espírito Santo falando línguas. Você teve muito tempo o Espírito Santo falando línguas. Hoje o Espírito Santo é 7 trovões, 7 selos revelados. Você teve muito tempo um Jesus histórico, mas hoje você tem um Jesus que foi tirado da história. 7 selos revelados, 7 trovões, tirou Jesus Cristo da história. Como tirou da história, gente? Só cego que não vê. Quem foi que tirou Jesus Cristo da história? Olha para você ver. Porque se era uma história, as pessoas falavam só de acontecimentos, o que aconteceu. Jesus fez isso, fez aquilo. Aí veio o 7º anjo e tirou Jesus Cristo da história e diz, ele faz, ele está aqui, ele é um homem, ele está em carne. Isso é que é tirar Jesus Cristo da história. Para os outros está na história. Os 7 trovões está na história. Os 7 selos está na história. A terceira etapa está na história, para os da primeira e segunda etapa. Mas o que foi que fez com que os 7 trovões, 7 selos, terceira etapa, visão da tenda, saísse da história? Foi a mensagem da noiva agora. Esse é o ministério da hora. Tirou os 7 trovões da história de 40 anos. Tirou os 7 selos da história, tirou o 7º selo da história de 40 anos. Ei, glória, dá vontade de correr. Agora, quem é que tira da história? Sempre é um ministério para tirar da história. William Branham veio como águia para tirar Jesus Cristo da história. Ele fez, ele foi isso, ele foi aquilo. Não, agora você olhava e um homem dizia, Jesus Cristo é isso, Jesus Cristo é um homem, Jesus Cristo saiu da história, Jesus Cristo está comendo, está bebendo. Alguém diz, mas então você está pregando que William Branham é Jesus Cristo? Não, estou dizendo que Jesus Cristo é William Branham. É isso aí. Porque Jesus Cristo tinha que vir em carne outra vez. E eu não posso falar para você, ele pulou tudo isso e veio em carne em mim. Não. Todo mundo diz, ele está em carne na igreja. Ele não pode estar em carne na igreja enquanto não encarnar num homem. Deus não encarnou na igreja enquanto não encarnou em Jesus. O Espírito Santo, os 7 trovões, não podia encarnar na igreja enquanto não encarnasse em William Branham. Aleluia. Por isso tudo está na história para eles, mas para nós não. E Jesus está na história para pentecostais, mas para nós não. 7 selos está na história para o povo da mensagem. 7 trovões e terceira puxada estão na história para o povo da mensagem, que precisa ter de William Branham ressuscitar, mas para nós não. A noiva tirou 7 selos da história.
E com essa noiva, é esse ministério que você está vendo hoje. É o ministério quíntuplo de Efésios 4:11. Eu não sei onde estão os demais. Eu estou aqui como pastor. Deve ter algum apóstolo em algum lugar. Deve ter algum mestre em algum lugar. Deve ter algum evangelista em algum lugar que está tirando os 7 selos, 7 trovões, a terceira etapa, a visão da tenda, tirando a história. Ei, glória! Quando eu penso que acabou, começa de novo. Está aparecendo um azeite lá na casa da viúva. Muito bom, não, irmãos? Aleluia. Então, vamos voltar aqui outra vez, que tem hora que vai para a emoção, é muito bom, que nós não somos mortos, nós não somos um boneco de trapo, nem aquele Judas que eles fazem, no sábado da aleluia, eles metem fogo nele depois e desce o burrai nele. Não, nós não somos um boneco de trapo, nós temos vida, e a vida é 7 trovões. Não é 7 trovões falados. Eu já ouvi muito mensagem assim: 7 selos, 7 eras, 7 trovões. Fica do meu jeito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando agora de 7 selos revelados, sem nada faltando. 7 trovões revelados, sem nenhum faltando. Terceira etapa concluída, sem nem um pouquinho faltando. Visão da tenda, que é parte da terceira etapa. Gente, se a terceira etapa cumpriu, conforme está 262 dos ungidos dos últimos dias, tradução da voz de Deus, se já cumpriu a terceira etapa, irmão Brando diz que a visão da tenda é a terceira etapa, faz parte da terceira etapa. E que Deus falou para ele: te encontrarei ali. E ele encontrou com ele dentro de um quartinho muito simples. E o povo está esperando que isso aconteça e que vai ter uma visão, a visão da tenda vai cumprir ainda. Não, já cumpriu. Assim como a vinda do Filho do Homem, todo mundo esperava, vai vir. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas vai vir. Eu mesmo há 2, 3 anos atrás pregava assim. Vamos falar perto, 2, 3 anos atrás. A gente está pregando assim: ele vai vir, o Filho do Homem. A vinda nós não sabemos o dia nem a hora. Hoje eu não posso falar mais. Hoje eu sei o dia, sei a hora, sei o minuto, sei tudo. E não é eu que sei não, a ciência declarou isso. William Branham deixou estampado na mensagem que foi ali que Jesus Cristo apareceu. E ele diz: olha, você só vê 3 anjos à direita, 3 à esquerda, um em cima, mas ninguém nunca viu do meio. Ele diz: mas um dia no meu escritório, virando a foto para a direita, ali estava ele. Ele tinha vindo e eu não sabia. A visão da tenda cumpriu e eu não sabia. Os 7 trovões tinham sido revelados e eu não sabia. O 7º selo era o William Branham e eu não sabia. Agora já foi tirado tudo da história. Hoje nós sabemos. Não adianta, não somos mestres não, nós sabemos. O Espírito Santo já revelou isso dentro das mensagens. Não sabemos porque Franca falou, não. Nós sabemos que o William Branham pregou. Aleluia. Amém. Então o 4º selo cumpriu a parte dele, que foi da águia. Mas o outro lado do 4º selo só cumpre na tribulação, que é o cavaleiro amarelo. O cavalo amarelo e aquele cavaleiro só vai cumprir na tribulação. É um selo predito. Vai acontecer quando a noiva sair da terra. Ele diz: quando já acontecer o 4º selo, quando isso suceder, já haverá subido. Quando esse indivíduo aparecer sobre a terra, ele chegará a ser completamente o diabo. Agora, hoje ele é o falso profeta. Mas quando a igreja noiva, a esposa de Cristo, sair da terra, esse indivíduo não vai ser o falso profeta. Ele vai ser o diabo encarnado. E você tem que saber que no tempo de William Branham não foi apenas o profeta, foi Deus encarnado. E no tempo da besta, fica sabendo, vocês que não vão subir no rapto, fica sabendo. E vocês que vão subir, já fiquem sabendo, que isso daí já antecipado. Que quando acontecer que este homem, que hoje é falso profeta, ele se tornar besta, porque a noiva foi arrebatada, este homem será completamente o diabo
encarnado. E o que ele fez nas eras, e matou milhões de cristãos, e o que ele fez com os judeus, e ficou por detrás, a igreja estava escondida por detrás na Alemanha, por detrás daqueles homens maus, a igreja se escondeu e deixou só eles aparecer, e eles foram os maus, eles foram que fizeram aquilo, mas estava cumprindo a palavra de Deus também. Era o período do falso profeta que estava em ordem, matando também, estava matando, estava destruindo, e Deus logo veio numa carne. Olha para vocês verem, esses homens aí atrás foram usados por Satanás, mas eles estavam cumprindo a Bíblia, matando, destruindo os judeus, mas estavam cumprindo a Bíblia. Tem hora que as pessoas fazem um trabalho tão terrível, que tem uns filmes aí que qualquer um que assistir, fica com raiva de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Eichmann. Como pode existir uns demônios desses na terra? Mas eles estavam como Judas, cumprindo o ministério. Eles estavam cumprindo o ministério. Agora, a besta também vai cumprir o ministério, porque hoje ele é falso profeta e ele vai se tornar a besta quando esta igreja noiva, que é a esposa de Cristo, sair da terra. Amém. Bom, estamos nos preparando para sair ainda, certo? Deixa eu terminar o parágrafo 120 do quarto selo. Progride de anticristo até falso profeta e finalmente a besta, o diabo mesmo. Agora, você não pode dizer que hoje, olha, eu quero que você entenda isso, porque o milênio é depois da grande tribulação, e na grande tribulação é que este falso profeta vai se tornar a besta. Na grande tribulação ainda, você não pode dizer que hoje ele é a besta. O William Branham diz que não é hoje, o William Branham diz que é um selo predito e que esse indivíduo vai ser a besta quando der o arrebatamento. E não é esse arrebatamento que deu conosco não, porque conosco já deu um arrebatamento. Tem mulher aqui que já foi arrebatado do marido, tem marido aqui que já foi arrebatado da mulher, tem irmãos aqui que já foi arrebatado dos colegas de emprego, estava trabalhando dois no moinho, estava montando sapato em dois, estava pespontando em dois e agora ficou sozinho. Agora, esse é um arrebatamento que deu, isso é o lado espiritual. Vai dar um arrebatamento verdadeiro. Assim como há um arrebatamento para te tirar da terra, há um milênio verdadeiro. E tem que acontecer esse rapto primeiro, para a igreja sair da terra, para depois cumprir 3 anos e meio de grande tribulação sobre esta terra. E aí eu chego também a um ponto onde Moisés e Elias estará aí, pregando para eles. Não terminei aqui ainda? Terminar aqui o parágrafo 120. Eu começo e não aguento, né? Progride de anticristo até falso profeta e finalmente a besta, o diabo mesmo. Eu paro nisso daqui, eu tenho que voltar ali atrás de progride também. Durante todo esse tempo das eras, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e aí foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo em William Branham. Foi Deus mesmo. E aqui vem o outro também, vem aqui progride de anticristo, falso profeta, e finalmente é a besta, o diabo mesmo. Ele vem sobre o cavalo amarelo, várias cores misturadas, para que apareça o amarelo, cor da morte. Porém, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. Isto já é Apocalipse 19, 13 em diante. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Essa é a grande diferença entre os dois. Amém. 121 do quarto selo. Agora, do sexto selo eu falei algo, mas deixa eu ler outra vez o parágrafo que vocês conhecem, 182. Deus escondido e revelado em simplicidade. Agora, por que será que os crentes não creem nos sinais singelos da sua vinda, ou de sua vinda? Estão esperando todas estas coisas prometidas nas Escrituras. O sol se porá ao meio-dia e haverá toda a classe de fenômeno. Eu quero ler, porque ele estava falando sobre o sexto selo. Apocalipse 6, versículo 12 em diante.
E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Amém. Isso aqui é sexto selo. Agora o irmão Brana diz que esse lado espiritual cumpriu naqueles dias quando Hitler estava fazendo aquele trabalho. Nós temos porque o quinto e o sexto selo, ele cumpre essa parte espiritual naquele tempo. Porque tinha que morrer aqueles milhões de pessoas que morreram, que eram judias, aquelas pessoas judias, morreram para poder suas almas ir para debaixo do altar, que não é o altar de sacrifício de Cristo, não é. Os judeus morreram e suas almas foram para debaixo do altar, mas não é o altar de sacrifício, porque os judeus rejeitaram o sangue. Então eles não morreram e foram para debaixo do altar de sacrifício de Cristo. A Bíblia só diz altar, certo? Então vamos dizer do jeito que diz a Bíblia. Mas não é o altar de sacrifício de Cristo, porque eles rejeitaram o sangue, e em todo esse tempo eles estão sem sangue. Os gentios rejeitaram o sangue quando os selos foram revelados, e todo esse tempo os gentios estão sem sangue. E você vai dizer, mas e os judeus? Os judeus, 2000 anos, eles estão em lutas, em problemas, e não falta também riqueza para quem pode ser rico, não falta coisa boa para quem pode ter, mas não falta luta também para o judeu, e sem sangue de Cristo. Mas viveram 2000 anos, mas agora no final, os gentios perderam o sangue, porque o sétimo selo foi revelado, o sétimo selo foi aberto. E quando o sétimo selo foi aberto, então o altar encheu de fumo, isto é, encheu de fumaça, de fogo, quando o sétimo selo foi aberto. Isso não é hoje, isso foi no tempo do irmão Brana. Quem abre sétimo selo não somos nós. Quem abriu o sétimo selo foi o tempo do irmão Brana. No tempo de Paulo foi o primeiro selo. E assim vem vindo até chegar no tempo do irmão Brana. No tempo do irmão Brana, o sétimo selo, irmão Brana representava o sétimo selo. E do outro lado, ele era a águia para mostrar as coisas anteriores aos três selos anteriores, e depois mostrar o quarto, quinto, sexto e sétimo. Ele é esta águia, mas ele não podia dizer, eu sou o sétimo. Ele só podia dizer assim, cada mensageiro representava um selo. E aí o sétimo mensageiro, você sabe qual selo que ele representa. Senhores, este é o tempo 204, 205. Qual selo que ele representa? Representa o sétimo selo, 152. Ele diz que aquele anjo brilhante, o mais brilhante, era o que tinha o sétimo selo. E 201, isso aí tudo é tradução de Goiânia, que existem uns novos selos aí hoje, que não enquadra quando nós falamos. Mas eu estou falando da antiga tradução de Goiânia, que viveu com estes selos por 40 anos, e agora eles quiseram fazer os selos de acordo com a voz de Deus. Então, não dá certo com a voz que eu prego. Certo? Não dá certo. Eu cito um parágrafo, você vai lá, é uma nova tradução e não encontra. Você não vai encontrar aquilo ali. Isso é o problema da mensagem ter chegado, mas graças a Deus que ela chegou aqui. Diz, foi traduzido do castelhano, não importa de onde foi traduzido. O castelhano foi traduzido do inglês. Aí o brasileiro, o português foi traduzido desse castelhano. Então tem algumas diferenças, mas não tem nada errado. Eles não podem provar que está errado. Eles não podem provar que a tradução da voz de Deus diz que o Cordeiro está no trono. Não pode provar, porque a tradução da voz de Deus prova também que o Cordeiro saiu do trono.
é outro parágrafo, mas que prova tudo isso. Amém? O que manda é isso, o que manda é a mensagem do profeta. E se não tivéssemos a tradução que viesse para nós, lá do espanhol, nós nem saberia de selo. Deus é que foi muito misericordioso e diz, olha, o inglês vai parar com essa mensagem, eles não vão dar conta, veio de traduzir o 7º selo primeiro, eles começaram a traduzir outras mensagens, achando que tem direção de Deus para aquilo, enquanto que as mensagens principais, eles não traduziram até hoje para nós. E se não fosse tradução vindo de outro lado, do castelhano, nós não teríamos nem 7 selos. Graças a Deus pelos selos, que foi a tradução do castelhano, tirado dali ainda. Mas graças a Deus. Mas nada choca, tudo é a mesma coisa. Até o inglês diz que fala mais forte ainda do Cordeiro sair do trono. Tá bom, gente, que se com a tradução de Goiânia, que veio do espanhol, nós vimos que o Cordeiro saiu do trono, pensa bem se fosse do inglês. Há muito tempo talvez já poderia ter visto. Mas a questão é que eles atrasaram com isto, com os selos, e até hoje não tem o selo, senão Goiânia que fez isso outra vez, essa tradução, mas já tradução da voz de Deus. Vocês estão me entendendo? Eu só quero dizer que assim como o irmão Brana autenticou a Bíblia, quando muita gente vinha falando mal da Bíblia, por causa de sua tradução, ter passado para o grego, do aramaico, hebraico, aramaico, grego, e depois passar para nós, para o latim, e do latim passar para nós, aí vieram tudo maldizendo a tradução. Irmão Brana veio e disse nas eras da igreja, a revelação, a escrita desta Bíblia, ela é perfeita. Entende? Ele veio e abonou o que está na Bíblia. Isto é real, eu creio. E você tem que saber que o que está nessas mensagens, mesmo traduzida não pela voz de Deus, mas traduzido por Goiânia, traduzido do espanhol, eu estou aqui autenticando isso que é verdade. Essas que eu tenho lido é verdade. Essas traduções são verdade. Então agora é tempo da noiva. Alguém diz, mas como que vai fazer agora com esse monte de tradução? Não importa. A noiva não importa com esse monte de denominação. A noiva não importa com esse monte de tradução da mensagem, nem tradução da Bíblia. De toda forma, a noiva crê. Ela crê. Amém. Glória a Deus. Então, olha o 6º selo. A irmã Brana diz, eles estão esperando todas essas coisas prometidas nas Escrituras. O sol se porá ao meio-dia e haverá toda classe de fenômeno. É o 6º selo. Se unicamente tivéssemos tempo, eu tenho todas as anotações aqui para mostrar exatamente o que são todas estas coisas. Entraremos nisso na abertura destes selos esta semana. Ali está, onde já sucedeu e nem o souber. Quer dizer, esse é o lado espiritual, gente. Agora, haverá uma abertura de 6º selo na tribulação? Haverá, como haverá do 4º selo na tribulação. É 4º e 6º selo juntos na tribulação. 4º e 6º selo. Irmão Branco está dizendo que o 4º selo não cumpre em nosso tempo. É um selo predito. Quando ele cumprir, a noiva já terá ido. Amém? O bom dessa pregação é que nós pregamos e mostramos onde está. Onde William Branham disse. Esse povo que prega, mas não mostra onde está, eles não pregam. Qualquer coisa desprega isso. Porque ninguém vai confiar num pastor porque diz que o William Branham diz. Eu não quero saber de um pastor que diz que o William Branham diz, sem me dizer onde o William Branham diz. Ninguém vai confiar na Bíblia porque eu prego. Nem porque outro bom pastor e bons mestres eruditos e catedráticos da Bíblia pregam. Ninguém vai crer na Bíblia porque nós pregamos. Tem que crer na Bíblia porque nós, como pastores, somos obrigados a citar o livro, o capítulo e o versículo para o povo ir e examinar para ver se é verdade. Ninguém tem que crer em nós como homens, tem que crer na Bíblia. E por isso esse povo vai ser julgado. Pentecostais, igrejas nominais também vão ser julgados, porque eles, ao invés de crer na Bíblia, eles crêem na igreja, crêem no pastor,
crer na denominação, que formaram um credo e um dogma de Santíssima Trindade e deu para eles. Eles vão ser julgados lá no final por isso. Agora, você está aqui não é para escutar o que eu digo. Eu digo o que William Branham disse e onde William Branham disse aquilo. Eu aprendi, Deus escondido e revelado em Simplicidade 54, ele diz, nunca diga além daquilo que eu disse. Fale somente o que eu disse. Porque não sou eu quem digo estas coisas, é Ele. Amém? Eu creio nisso daqui, por isso eu cito mensagem e parágrafo. Precisamos disso daqui. E o eleito, ele vai procurar e vai achar. Então isso aqui está, o sexto selo, ele está dizendo aqui que já aconteceu essa parte do sexto selo. Veremos se é assim ou não, se o anjo do Senhor nos abre estes selos. Recorde, está selado com 7 trovões misteriosos. 7 trovões misteriosos selavam 7 selos. Esses 7 selos selados com 7 trovões misteriosos. E os trovões estão dentro dos selos. Então foi aberto. Está claro que foi aberto. Perguntas e respostas número 478. O desvelar 273 a 278. Amém. Então esse aqui é um lado do sexto selo. Que o irmão Branham diz, já sucedeu e nem souberam. Esse é um lado. Agora, não é porque sucedeu e não souberam que não tem o outro lado. Tem 2 lados da moeda. E aqui o outro lado da moeda está aqui, ó, o sexto selo, parágrafo 112 em diante. 111 ele diz assim, a pergunta que eles fizeram, quando vais regressar? Ele respondeu, estas coisas acontecerão antes do meu regresso. E aqui estamos vendo estas coisas, diz o profeta. 113 do sexto selo. Eu creio que é o suficiente para nós. Então, no tempo do sexto selo, se desenrola a grande tribulação. Agora eu te pergunto, a grande tribulação, nós vamos dizer que foi aquele tempo que Mussolini, Hitler, estavam afligindo os judeus? Não. Irmão Branham está dizendo aqui, ó, o sexto selo se desenrola, o tempo do sexto selo se desenrola a grande tribulação. Ainda não entrou a grande tribulação. Então não entrou este sexto selo que o irmão Branham está dizendo. Cumpriu o lado espiritual dele, para que pudesse o irmão Branham entrar como 7º selo. O problema é que as pessoas não veem o lado natural e o lado espiritual. Eles não veem. E aqui está, recorde, quando o reino é estabelecido sobre a terra, durante o tempo do milênio, Israel é uma nação, as 12 tribos estarão presentes como uma nação. Agora, hoje, irmão Branham diz que ninguém, nenhum judeu sabe de que tribo eles são. Porque foi queimado todos os livros nas guerras, e eles nem sabem de que tribo são. Mas Deus, que não esquece de nada, sabe de tudo isto. Sabe de qual tribo eles pertencem, e Deus, que não esquece de nada, também não esqueceu do pecado de Dan e Efraim, que foram 2 tribos idólatras. Ele não esqueceu, ele não esquece. E é por isso que enquanto estamos aqui na terra, e lá em Apocalipse 7, você não encontra a tribo de Dan e Efraim. José e Levi foram colocados no lugar de Dan e Efraim, porque Dan e Efraim foram idólatras. José e Levi foram colocados em seus lugares, e aquilo ali está debaixo do céu. E Deus disse que faria isso. Riscaria o nome deles debaixo do céu. Mas na tribulação, aquelas 2 tribos entram na tribulação, juntamente com as virgens nécias, que são gentias. As virgens nécias não são judias. As virgens nécias, irmão Branham diz que é a igreja gentia. Ela entra na tribulação. E como é purificado? Bom, eu tenho aqui o parágrafo para mostrar para vocês.
Eu estou num aqui, já pulo para o sétimo selo, mas tem que mostrar isso para vocês rapidamente. É o 89 do sétimo selo. 89. Bem, agora chegamos ao selo. Notar, começamos com Israel, logo chegamos à igreja purificada, não é a noiva, mas a igreja purificada pela tribulação. É um número tremendo de pessoas com corações sinceros que saíram da grande tribulação. Estes não são a noiva, está em Apocalipse capítulo 7. Tiveram palma nas mãos, foram dadas roupas brancas para eles, mas aqueles ali não são a noiva. A noiva já tem a sua veste branca hoje. Amém? Estão entendendo? Estes não são a noiva, porque ela já subiu. Quando acontecer isso daqui, da grande tribulação, ele diz, ela já subiu. Ele está falando de acontecimentos, o que vai acontecer na tribulação. Então, quando isso estiver acontecendo e estas estiverem sendo purgadas, as duas tribos idólatras e a igreja, que são as virgens nécias, serão purgadas na tribulação. Ele diz, a noiva já subiu nesse tempo, e a noiva ainda não subiu hoje. Hoje ela subiu no sétimo selo, ela está aí no trovão, ela está na pedra de coroa. O mensageiro da pedra de coroa, chega alguém e diz, fulano de tal é o mensageiro da pedra de coroa. Mensageiro da pedra de coroa foi William Branham. William Branham veio dizendo, estamos na pedra de coroa. O único lugar provido por Deus para adoração, 202. Estamos na pedra de coroa. Encontraremos mais adiante, como falou Jesus do trono, e onde estaria cada um no juízo. Isto é o 89. Agora, eu tenho ainda o 133 do sétimo selo. Este aqui eu já tenho repetido, falado sobre isso em várias pregações, mas tem que colocar aqui hoje. Agora, que sucedeu? Eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Está mostrando aqui com respeito às duas tribos idólatras que foram purgadas. O parágrafo 132 do sétimo selo mostra isto, que Deus colocou José e Levi no lugar de Dan e Efraim, que foram idólatras. Então Deus teve que colocar José e Levi. Eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus vai a essa virgem, a qual era uma mulher boa, porém lhe faltou conseguir o azeite para a sua lamparina. Os pentecostais faltaram conseguir o azeite que William Branham tinha para trazer a deidade para eles. Eles não aceitaram. Eles rejeitaram o azeite. No tempo de William Branham, os pentecostais rejeitaram o azeite. Agora, no tempo do ministério da noiva, os irmãos da primeira e segunda etapa rejeitam o azeite outra vez. Só que lá atrás, eles rejeitaram a manifestação do ministério de Deus em carne num homem. E agora Deus está em carne no seu próprio corpo místico, aqui na terra, que é a sua esposa. Amém? Aleluia. Porém, lhe faltou azeite para sua lamparina, e ele vai purificar com perseguição. Então, pela mesma razão, ele coloca estas duas tribos e as purifica durante o tempo da tribulação. É juízo sobre os judeus e sobre todo mundo. Todo mundo sofrerá esse juízo, porque estas virgens nécias, elas estão esparramadas em denominações e também está esparramada na mensagem do profeta na primeira e segunda etapa, porque eles rejeitaram o azeite, que é a revelação da palavra. 130, me perdoe, está mais para frente, 170, deixa eu ver aqui. Sétimo selo. Sétimo selo, lembra aí para você me ajudar aqui? Tem um parágrafo que é 189. 189. Pensei que era 179. 189 do sétimo selo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. 189. Sétimo selo. Agora encontramos que estes foram os três propósitos na abertura do sexto selo.
Primeiro, as virgens nécias têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas do pecado da incredulidade, por haver rejeitado a mensagem. Isto se fez, pois, no tempo da tribulação. E vemos que isto culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre o capítulo 6 e 8. Elas ali já estão purificadas. Ali no capítulo está mostrando que elas estão purificadas. E lhes foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, isto não é a noiva, mas a igreja. Capítulo 7 de Apocalipse. São gente pura e boa, que talvez tiveram oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma maneira foram cegadas por estes falsos profetas, e não tiveram oportunidade, sem dúvida, não são sinceros de coração, e Deus conhece seus corações, e aqui é onde foram purificados. Na tribulação é purificado as duas tribos, Dan e Efraim, e também as virgens nécias. Presta atenção para mim encerrar, ainda no parágrafo 113 do 6º selo. Eu estou aqui na metade do parágrafo. Bom, no início aqui, ó. Recordem, quando o reino é estabelecido sobre a terra, durante o tempo do milênio, Israel é uma nação. Agora, irmãos, hoje Israel já é uma nação. Mas Israel não está completo. É uma nação, Israel, já voltaram para a sua pátria, mas ainda falta ser purificada as duas tribos no período da tribulação, para que possa vir o milênio. O milênio só vem depois dessas tribos purificadas, porque elas estarão ali no milênio. Isso é o que diz William Branham, eu creio no que o profeta diz. Para mim não importa quem interpreta isso. Tem gente que lê a mensagem e diz, não era isso que William Branham queria dizer. Gente, isso daí é espírito de teólogos. Esse negócio, não era isso que ele queria dizer. Ele disse o que queria falar. Que espírito errado desse povo, gente. Não era isso que William Branham queria dizer. Era isso. Foi isso que Pedro quis dizer. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi o que Pedro falou e o que ele quis dizer. Atos 2, 37, 38. O que Deus quis dizer, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Foi o que Deus disse e o que ele queria dizer. Não tem que interpretar nada. Deus não falou mais nada. Eu vou mandar o 7º anjo, ele vai pregar, mas só que não vai vencer o ministério, ele vai morrer, depois eu vou ressuscitar ele vai fazer outro. Nada disso. Não tem Bíblia para isso. O que a Bíblia diz está dito. O que Deus diz está dito. Amém. Quando o profeta fala uma coisa, é aquilo que ele quis falar. Não adianta interpretar. Você vai interpretar, você erra. Não pode interpretar. Amém, amém. Mas eu gosto muito disso. Quando o reino é estabelecido sobre a terra, durante o tempo do milênio, Israel é uma nação e as 12 tribos estarão presentes como uma nação. Porém a noiva estará no palácio. Então quando será isso daqui? Ó? No tempo da pregação de Moisés e Elias. É o tempo desta 7ª trombeta. No tempo da 7ª trombeta. Ele está falando com respeito a Israel, logo ele fala assim, porém a noiva estará no palácio. Ela já é rainha porque ela é casada. Escuta aqui. Vou pular mais uma parte aqui, dentro do 113. A noiva está dentro com o cordeiro. Ó irmão, o podem ver? A noiva não estará fora lavrando a vinha durante o milênio. Não, Senhor. Ela é a noiva, a rainha, ali ao lado do rei. São os demais, a nação. Aí ele fala de Israel. Ele não fala, são os demais, as nações. Ele não fala assim.
são os demais, a nação. A nação é Israel. Deus trata com todos os demais fora de Israel como gentios. Israel ele trata como nação. Conosco ele trata como indivíduo. Amém? Estão entendendo? Então, nesse espaço de tempo, Moisés e Elias estarão pregando ali na grande tribulação, pregando a mensagem, chamando o povo, os judeus, e mostrando para eles, é vindo o reino de Deus. Eles estarão pregando, é isso daqui que nós lemos, Apocalipse 11:15, porque a 7ª trombeta estará dizendo que é vindo o reino de Deus. Escute bem isso daqui. Deixa eu ler mais um pouquinho. O podem ver? Então, esses 2 profetas, ou mensageiros de Apocalipse 11, pregarão aos judeus, o reino está à mão. O que é isso? Esses profetas, Moisés e Elias, gente, se alguém diz que o milênio é hoje, cadê Moisés e Elias antes? Porque esses profetas, Moisés e Elias, estarão dizendo para os judeus, meus irmãos, o reino está à mão. Quer dizer, eu vou terminar o ministério aqui e o reino vai começar. O reino está à mão. Deixa eu ler aqui novamente, 11:15 de Apocalipse. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Parece até 2. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Agora escuta o final. E ele reinará para todo sempre. Agora, reinar para todo sempre é reinar por 1000 anos. Não é reinar para toda a eternidade. Ele reinará para todo sempre. Ele reinará por 1000 anos. Mas Moisés e Elias estarão pregando durante a tribulação, que depois virá, naquele final de tribulação, estará a purificação das 2 tribos e das virgens nécias. Estarão sendo purificados naquele espaço de tempo. Só Deus sabe por quê ele fez isso e vai fazer isto. Só Deus. Agora, é nesse tempo, nesse espaço de tempo, que vai cumprir isso. No tempo da tribulação, vem a purificação das virgens nécias, e elas só ressuscitam depois dos 1000 anos. É assim diz o Senhor, porque assim diz a Bíblia. Capítulo 21 de Apocalipse mostra isso. É depois do milênio, na segunda ressurreição, é que eles ressuscitarão. E o William Branham diz que é assim. Eu creio que o William Branham diz que é assim. Então as virgens nécias é depois do milênio. Mas estas 2 tribos de Israel, que vão ser purificadas, e os 144.000 que estarão morrendo nesse espaço de tempo, irmão Branham diz que estarão no milênio, a tribo por ordem correta. No milênio. Hoje eles não estão por ordem correta. Dan e Efraim não estão ali. Está José e Levi. Mas quando houver a grande tribulação, então Dan e Efraim serão purificados e entrarão no milênio purificados. Aí o irmão Branham diz que Ezequiel 48, onde relata o nome das tribos, você vai lá e vê que Dan e Efraim está ali. O irmão Branham diz que aquilo ali é no milênio. Dan e Efraim, eles estarão completos, completando as 12 tribos de Israel ali no milênio. Amém? Dá para vocês entenderem o 6º selo assim, o 4º selo. O 4º selo começou com a águia, com o irmão Branham. Esse é o lado nosso, é o lado espiritual. Mas tem o lado da morte. E deixa eu repetir isso aqui. O lado da águia, o lado espiritual, é o lado da vida. Mas tem o lado da morte. O lado da morte é o lado do falso profeta se convertendo em besta. Isso será na tribulação, é cavalo amarelo. Isso é na tribulação, 4º selo, 120. 4º selo é um selo predito, não acontece no nosso tempo. Tem que repetir isso, porque as pessoas parece que não entendem. Pregadores não estão entendendo, só o eleito.
Você encontra com o eleito você encontra no telefone, você encontra na rua, você encontra na igreja, você encontra, eleito é eleito, eleito crê, eleito não duvida, eleito não interpreta, eleito olha e diz, mas que maravilha, aquilo é bom demais, você vai ver eleito. Agora você encontra com uma cidade, não sei lá, não sei, será que é verdade? É isso daí, toma cuidado. Isso é um perigo. Eleito não tem dúvida. Eleito diz, é isto. Pedro levantou e diz, é isto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Deus também vem e diz, tu és também bem-aventurado. Porque não foi carne nem sangue, não foi seminário, não foi teólogo que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eles ficam aí atrás de livros de teólogos, ou o teólogo falou para eles, não filho, teólogo pentecostal não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teólogos da mensagem não sabem que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já entrou, que o sétimo trovão e o sétimo selo já foi revelado, eles não sabem, então o que adianta ser teólogo? Era melhor que fosse um Pedro da vida, uma Maria Madalena, porque com a sua teologia você vai se perder. Mas Maria Madalena não sabia nada e Pedro não sabia nada, e vamos encontrá-los no céu. Amém? Deu para entender? Então tem o lado do sexto selo. Irmão Brando diz aqui no sexto selo, são esses dois profetas que abrem este selo. Para quem? Para os judeus. Quem abriu para nós? O sétimo anjo. E quando abriu para nós, ele teve que falar, vocês gentios estão esperando essa coisa do sol perder a sua luz, a lua escurecer, está em sangue. Olha, se eu tivesse tempo eu ia mostrar para vocês onde isto sucedeu e não souberam. Agora, o tempo era isso aí, é aquele espaço de tempo quando cumpriu, de 42, 45, aquilo ali, 1942 a 1945, mais ou menos, foi quando cumpriu isso, que morreu os judeus, e aquele tempo, aquilo fazia parte do sexto selo. Quinto e sexto selo foi naquele tempo, festa das trombetas, 145, irmão Brana fala isso também. Amém. Senhor Jesus, aceita a nossa gratidão, porque cremos nesta mensagem. Nós sabemos que ela é verdade. O mundo pode ignorá-la, mas nós não estamos seguros no mundo. Teólogos podem não ver nada disso, mas não estamos seguros em teólogos. Pregadores podem falar mal desta pregação, mas não estamos seguros em pregadores. E esse povo não está seguro em mim, porque não sou melhor que outro pregador. Eles devem estar seguros na palavra, seguros no Senhor, porque o Senhor manifestou esta luz, revelou esta palavra para o seu povo. Obrigado por tudo isto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. Escuto o cantar dos pássaros, vou entrar.
colinas esforça-me, nos vales vem amparar, pois comigo